Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, uma collab de doutora Joana Costa e Valnice Milhomes, e aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, a sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Ansiedade, Crise de Ansiedade. E agora, o episódio que nós vamos falar é Atravessando o Deserto da Preocupação. Então, a gente já falou sobre a diferença de preocupação e ansiedade, mas nós vamos aí continuar investigando a fundo a ansiedade e trazendo para você ferramentas para você lidar melhor com essa ansiedade. Então, eu já vou começar perguntando: a preocupação, ela é um desperdício? Ela é um pecado também? É um desperdício? Você, Joana, terminou o último podcast contando uma história maravilhosa da árvore ansiedade. Ela chega à conclusão de que valeu a pena. Valeu a pena ficar com medo tanto tempo quando nada aconteceu. Eu gosto de dizer que nós sofremos muito, às vezes, quando Deus está lidando conosco, a gente sofre, porque tem que renunciar, e como vai ser o futuro, e tudo, e como vai ser isso. Aí eu digo, de graça e de tolos que nós somos. Por quê? Valeu a pena? A vontade de Deus é sempre melhor para a nossa vida, então a gente olha para trás. Por que eu sofri? Quando Deus me mandou renunciar à Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, eu era pioneira dos batistas em África. Foi fácil? Eu me sentia propriedade da junta. Literalmente, eu me sentia propriedade da junta. Eu tenho uma característica em mim de fidelidade. Eu sou uma pessoa de aliança. Eu sou muito tradicional, muito firme, alianças em fidelidade, obediência, em submissão. E quando eu me devoto a qualquer coisa, eu vou com tudo. Sempre me dedico inteiramente. Então, é a propriedade da junta. Mas Deus me disse para renunciar. E agora? Como vai ser a minha vida? Estou aqui em África, sozinha. Tem amigo mais, porque meus amigos não vão entender o que aconteceu comigo. E cada vez que eu cheguei à máquina, naquele tempo era a maquinazinha de escrever. Ou então era a mão, as primeiras foram a mão mesmo, que eu não tinha máquina. Eu só chorava. Só chorava. Levei um mês para conseguir escrever a carta de renúncia. E ainda mesmo chorando. Por quê? É como se você estivesse passando por uma cirurgia, arrancando seus amigos, arrancando tudo. Uau, já quero chorar, misericórdia. De repente passa, você está arrancando sua segurança. Porque você é formado num seminário, 6 anos. Você é enviado por todas aquelas pessoas, você vê aqueles seus amigos que lhe receberam, que mostraram tanto amor, que lhe sustentaram. Agora você vai romper com tudo, você está num país estranho, estrangeiro. Como vai ser isso? Um país que inclusive está nessa situação de guerra, de... Vai, pá, renuncias. A palavra que eu recebi foi renuncia. Vai para o deserto e sem ninguém. Deserto da preocupação. Doeu? Muito. Qual vai ser o próximo passo? De repente você não tem nada nem ninguém. No sentido de que você não... Ninguém é responsável por você e você não é responsável por ninguém. Quando você, toda a sua existência foi num outro contexto.
E você obedece porque tudo quanto você tem o foco é de obediência. Não. Qual é o próximo passo? Volta ao deserto. Onde é o meu deserto? África do Sul. Consegui um visto. E logo chegou alguém, engraçado, né? Porque quando Deus quer, mandou alguém que já ofereceu a casa dele para eu me hospedar lá. Pastor. Mas por que você não renunciou logo? Depois você diz, mas que sofrimento tolo, né? Que desperdício. Deus tem o melhor para você. Você pensa que está renunciando a alguma coisa? Você não está renunciando a nada. Nada. Você não está renunciando nada. É um desperdício ficar se preocupando. E aí eu venho ao Brasil, que era exatamente quando eu ia apresentar a minha renúncia pessoalmente, porque aí a junta queria me internar. E aqui ter um contato tete a tete. Era um fim de férias, volta. Eu deixei tudo mesmo. Né? Saí com 2 malinhas para a África do Sul, lá com a Suzete. Foi logo para o Soweto, para a inauguração da maior tenda do mundo. O Soweto. Ali eu vi os milagres de Deus. Mas eu andava numa luta. Preocupação. Meu Deus. Meu nome está na história dos batistas. Tanto a organização como eu não. Quer dizer, eu vou decepcionar todo mundo. Como é que vai ser isso? E aí um dia eu saí do grande evento e estava num trailer. Sentei no trailer e fiquei olhando para a tenda lá fora. Eu olhei o passado e disse, oh Deus. Quando me chamaste para o seminário, foi tão fácil. Depois, o meu mundo era um pouco maior, quando me apresentei à junta. Mas foi tão fácil. Hoje meu mundo é bem maior. Mas por que está sendo tão difícil? Está muito difícil. Aí, de repente, eu estou ali naquele trailer. Eu olho para Jesus. Muda o foco. De repente, eu vejo o tamanho da renúncia de Jesus. É Deus vindo a nós. Em forma humana, limitada. Meu Deus, que renúncia. Aí eu fiz a minha oração. Senhor, não há nada grande demais, importante demais para renunciar por amor de Ti. Aí o que vem? A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Aí você vê a paz. Para onde foi a preocupação? Sumiu. Sumiu quando? Quando você mudou de foco. Então é onde você chega à conclusão. Que desperdício de tempo, que desperdício de energia. Na realidade, cada vez que nos entregamos. E é interessante, né? Porque no outro, eu estava falando da preocupação como desperdício, como primeira coisa que Jesus chamou a atenção, é que somos mais importantes do que qualquer coisa. Inclusive, tem uma experiência interessante, né? Porque eu renunciei à junta e o meu chefe me escreveu. Ele disse, irmã Valdes, é muito duro, né? Sabe, vou deixar você sozinha. Então, enquanto você estiver em Moçambique, nós vamos manter os honorários. Eu respondi que não queria. O Deus que me chamou e mandou renunciar, Ele cuidaria de mim. Até porque a junta me impôs algo que, enquanto eu fosse da junta, eu não poderia servir outra igreja que não fosse batista. E, no entanto, no meio daquela guerra, todos os que foram à minha casa, levando comida, levando roupa, porque o povo estava morrendo, nem sequer perguntaram qual era a minha denominação.
E uma senhora, uma moça lá no Brasil, do Rio Grande do Sul, que mandava por correio, caro, cadernos para os meus alunos, porque não existiam para caderno. Então, como é que eu agora não posso servir ao corpo? Então, não. Deus disse, renuncia, então renuncia tudo mesmo. Renuncia tudo. Você tem uma aliança, você não sabe um palmo na frente do seu nariz, mas você tem paz. E foi assim que eu viajei para o Brasil, depois dessa experiência do trailer no Soweto, que eu vim em paz, para enfrentar o tribunal. Lá veio o presidente, que me havia elegido como sobrinha. Irmão Valnice, seu amor não triunfar. Você foi treinado no Seminário Batista, foi enviado pelos batistas, sustentado pelos batistas. Não diga agora que ser batista não é importante. Olha, não vou contar tudo não, mas eu já sofri muitas pressões, viu? Por isso que você me viu hoje calmo, sereno e tranquilo. Porque depois de você ser tostado, cozido, torrado, assado no fogo refinador, o que mais? E apesar de tudo isso, a gente descobre de vez em quando que não está tão pronto assim. Mas enfim. Mas enfim, vamos continuar com Jesus. Porque ele, segunda coisa aqui neste texto que eu falei, que nós temos 4 maneiras para vencer a preocupação e a ansiedade. Ele manda nos tirar os olhos de nós, porque a preocupação é o quê? Eu estou pensando em mim. A ansiedade o quê? Estou pensando em mim. Não estou pensando em ninguém. É em mim, eu sou o centro. Egocêntrico. Jesus diz para observarmos como funciona a criação de Deus. Olha para a criação. Aí ele diz, veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. Tanto o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Verdade. E agora eu me lembro dos israelitas, né? Quando o maná veio do céu e que Moisés deu a ordem que eles não poderiam guardar o maná. Vários quiseram guardar o maná para o dia seguinte e o maná apodreceu, dando realmente realmente o sentido, né, de que Deus proveria, né? De que você deveria realmente ter fé e confiança. Mas até os israelitas aí no deserto passaram por vários episódios de preocupação, ansiedade, rebeldia. Faz parte do ser humano. Agora veja, na primeira parte, Jesus diz: vocês valem mais do que comida, bebida, vestido. Agora ele manda, olha para a criação. Olha para a criação. Você já viu algum passarinho preocupado? Aliás, você tem o hábito de contemplar? Você tem o hábito de entrar num parque, contemplar os passarinhos, as flores, olhar para tudo, ou passa tudo ali, não viu nada, tá lá, você caminha lá pensando em tudo na vida, menos no que devia. É maravilhoso ver como Deus age. Às vezes, lá na minha janela do meu escritório, olha que eu moro no 13º andar, que é a altura de 15. Enquanto senta lá um pássaro grande, lá na minha... Eu fico olhando, às vezes tiro uma foto, né? Olha a criação. Ele chama atenção para isso. Depois, disse o risco. Porque é uma preocupação. Tem uma historinha, já que você contou a historinha, lá vou eu, o pisco de peito rubro ao pardal. Eu realmente gostaria de saber porque esses seres humanos, ansiosos, correm e se apressam tanto, disse o pardal a ele. Acho que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial que cuida de você, aquele Pai Celestial que cuida de você e de mim.
que corre tanto? Não tem o Pai. Muito poucos pássaros vão para a agricultura, mas Deus ainda os alimenta. Se Deus fizer isso com os pássaros, certamente cuidará de você. É o que Deus está falando. Mas aqui está o problema para muitos de nós. No fundo, questionamos seriamente se valemos alguma coisa para Deus. E às vezes a pessoa diz, se eu merecer. Não, meu filho, você não merece. Eu não mereço. Tem um canto que diz, eu não mereço de Deus o favor, mas Cristo deu sua vida por mim. Agora ando junto ao meu Salvador. Que graça, que amor sem fim. Não é porque eu mereço, é porque Ele me ama. É porque Ele me ama, é porque Ele cuida de mim, é porque eu sou filho. Então, a preocupação, a gente disse, é perda de tempo. Mas também, em segundo lugar, ela não funciona. Ela não funciona. Funciona só para o mal, mas para resolver não funciona. No verso 27, a preocupação não é apenas uma perda de tempo, também não funciona. Olha o que diz o verso 27. Nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Pode se preocupar, não muda nada. A minha preocupação não muda nada nem ninguém, mas ela me afeta. Na verdade, a preocupação pode nos proporcionar muitas coisas, como uma úlcera no estômago, como uma enxaqueca e tudo aquilo que você já falou aqui. Mas não pode nos proporcionar uma vida longa, saudável. Em paz. Não pode. Podemos literalmente nos preocupar até a morte, mas não podemos nos preocupar com a vida mais longa. E aqui eu leio Provérbios 12, 25. O coração ansioso, preocupado, deprime o homem. Mas uma palavra amável o anima. E um pensamento de Charles Brown. Uma vez disse a Linus, eu me preocupo muito com a escola. Ele pensou um pouco mais e disse, estou preocupado por me preocupar tanto com a escola. Depois refletiu mais um pouquinho. E concluiu, até minhas ansiedades têm ansiedades. A preocupação é desperdiçar tempo, queridos. O tempo de hoje, desperdiçamos o tempo, desperdiçamos a energia de hoje para sobrecarregar as oportunidades do amanhã com os nossos problemas de ontem. Não vale a pena. Não vale a pena. Há alguns anos, um professor de uma importante universidade americana, ele estudou as preocupações das pessoas. E a pesquisa descobriu o seguinte: 40% nunca acontece. 30% nunca acontece aquilo com que você se preocupa. Diz a respeito do passado. 12% são preocupações desnecessárias com a saúde. 10% sobre questões mesquinhas. E 8% preocupações legítimas. Então, de toda preocupação, só temos 8 legítimas. Por quê? Porque temos que fazer a diferença. Quando nos preocupamos, estamos, na verdade, dizendo a Deus que Ele não pode cuidar de nós, que os nossos problemas são mais importantes. Esse é um problema. Aí podemos avançar. A preocupação dentro do texto de Jesus, que seria a terceira. A preocupação nos faz vacilar. E o que é que Jesus vai dizer? Não devemos nos preocupar com o que vamos comer ou beber. E por que você se preocupa com a roupa? Jesus volta ao assunto. Jesus quer que olhemos mais uma vez para o mundo que Ele criou e diz de novo, vejam como crescem os lírios.
Primeiro olho para os passarinhos, agora olhe para os lírios, para as flores. Eles não trabalham nem fiam. E esta palavra, para ver, refere-se a estudar cuidadosamente e aprender completamente, olhando e aprendendo. Olhe, contemple e aprenda. Você já viu um lírio preocupado? Lírios referiam-se ao quê? Qualquer erva silvestre. Então, ele, Jesus, leva os seus ouvintes de volta ao esplendor de Salomão. No entanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, estava vestido como um destes. Então, argumentando do menor ao maior, porque Jesus começou com o quê? Comida, passa para os pássaros, vai para o lírio, então vamos para Salomão. Aí ele diz, se é assim que Deus veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Jesus nos bate forte aqui. Nossos medos têm a ver com o quê? Fé. Falta de fé. Nossos medos têm a ver com falta de fé. Olha, Pedro, porque duvidaste. Tu afundaste porque duvidaste, homem de pouca fé. Jesus não quer que fiquemos saturados com estresse. E em Lucas 21:34 ele adverte, tenham cuidado, ou seus corações ficarão sobrecarregados com a dissipação, a embriaguez e a ansiedade desta vida. Ele diz, tem cuidado, senão você vai chegar a esse estágio. A preocupação nos pesa e pode fazer-nos afundar espiritualmente. No Salmo 56, verso 3, quando tiver medo, confia em ti. Eu me lembro ensinando as crianças na escola bíblica de férias, ensinando a cantar, em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Está aqui. John Piper, teólogo que eu aprecio muito, ele disse o seguinte, ele argumenta que a batalha mais básica da nossa vida é a batalha para acreditar no Deus vivo, porque a raiz da ansiedade é a incredulidade. Hebreus 3:32 diz, cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, por causa da incredulidade. Então, queridos, a preocupação nega o nosso testemunho, mas temos meios de vencer, não? Maravilhoso. Tem até um cântico, né? Uma música que fala que a verdadeira fé afasta todo o medo, né? Exatamente. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui está a chave. Porque a chave é colocar nossa fé no lugar certo, em Deus. E aí você que tá aí, eu tô com medo de perder o emprego, tô com medo de perder o casamento, né? Tô com medo de perder uma promoção, tô com medo de perder uma casa, tô com medo de perder algo. Aí a razão, né? Aonde é que você deve buscar, o que você deve buscar nesse momento. Então, qual o conselho que você daria para a pessoa que está aí em casa, que está aí com medo de perder tudo na vida? Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Aí é o versículo que você já citou lá atrás. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão. E o que significa buscar? Ter foco intenso. No sentido que quando Jesus diz buscai primeiro, tenha o foco intenso. Deus em primeiro lugar. Precisamos dar centralidade em nossa vida ao que é central. E o central é Deus e o seu reino e a sua palavra. Então, fazer do reino de Deus a nossa prioridade. Segundo,
Coloque o seu futuro nas mãos de Deus. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas se o meu futuro está nas mãos de Deus, tudo irá bem. Eu imagino Jesus dizendo no versículo 34, com um sorriso no rosto: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem um problema suficiente. Então, o seu futuro está nas mãos de Deus. O antídoto para a ansiedade, o antídoto para a preocupação, o antídoto para o medo. Primeiro, confesse a preocupação como pecado. Eu disse que em si pode não ser, mas você sabe que pode logo degenerar em desconfiança. Nossas vidas devem ser saturadas de oração. Saturadas de oração. Teve um pastor que disse assim: ore tanto que a preocupação tenha que pegar um número e ficar na fila. Alguém disse: se seus joelhos estão batendo, ajoelhe-se sobre eles. Estão batendo de quê? De medo, de preocupação. Ajoelhe-se. Segundo, reflita sobre as Escrituras. E aqui estão as promessas. Tire o foco do problema e coloque o foco na promessa. São muitas as promessas, são muitas. Não vai dar aqui no nosso podcast, mas se você quiser anotar as referências, lá vai. Primeiro, Romanos 5, de 1 a 5. Havendo sido justificados pela fé, só vou ler o primeiro. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. O Salmo 55. Uma coisa que faço quando estou ansioso é orar as Escrituras, de volta do Salmo 55, que você pode ir lá. É um Salmo de Davi, que ele coloca Deus no seu devido lugar e clama. Terceiro, reflita. Reflita. É preciso refletir. Com o que mais você se preocupa? Olhe para Deus, reflita sobre Ele, sobre as suas promessas. Filipenses 4, 6 a 7, que já lemos, anote aí, Filipenses 4, depois você vai ler. Mateus 6, 25 a 34, que a ansiedade criou preocupação e dúvida. Quantas vezes nós questionamos? Mas leia aí Mateus, leia, e você vai ver. E Sofonias 3, 16 a 17. Sofonias 3, 17. Essa aqui eu vou ler. Porque é muito importante aqui, você pode ler depois, né? Sofonias. Mude sua perspectiva. Mude sua perspectiva. Precisamos de um profundo despertar espiritual. A nossa perspectiva deve mudar à medida que olhamos para a vida de Jesus, olhamos para Deus como nosso Pai. Não há alegria maior do que ser usados por Deus. E aqui entra uma palavrinha que queremos deixar encerrando, que é a comunhão. Comunhão é ter todas as coisas em comum. Quando Jesus se fez homem e tomou sobre si os nossos pecados, é que ele se identificou tanto conosco como filho do homem, que sofreu todos os estágios que sofremos quando a Bíblia diz que ele, por isso ele se tornou um intercessor capaz, um salvador capaz, porque ele nos conhece. Jesus sabe o que é ser gente. Jesus sabe o que é sofrer, Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é estar inseguro, ser abandonado. Jesus sabe de tudo isso, então ele sabe, ele conhece o nosso coração. Por isso é que ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, mas ele não apenas veio comungar com minhas mazelas humanas. Eu preciso comungar com suas virtudes divinas, inalteráveis, supremas, maravilhosas, excelsas, mais majestosas do que os montes eternos. Por isso não vos deixarei órfãos, voltarei para vós como? Na pessoa bendita do Espírito Santo. Então aqui está a comunhão
E aqui está uma das melhores maneiras de nos ajudar a focar no Todo-Poderoso. Quando estamos ansiosos, é lembrar tudo que Cristo fez por nós quando morreu na cruz. Tem coisa mais gostosa do que todos os dias voltar à cruz e relembrar o preço que ele pagou. Meu Deus do céu, isso nos põe na linha. Isso nos comove. Eu sou uma chorona, né? Na ceia do Senhor. Eu choro. Jesus, lá estou as lágrimas. Às vezes eu pergunto, Senhor, por que eu choro? Sei lá, é porque é o meu jeito, né? Eu fico emocionada. Eu fico emocionada em olhar para Jesus, para o seu amor. E hoje, né, nesta idade que eu já tenho, e depois de tudo, realmente eu digo, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tão tranquila, não me preocupo com nada na vida, meu Deus do céu. Tem problemas para resolver? E tem problema. O problema tem a dimensão que nós damos a eles. Se Jesus está comigo, eu vou sempre falar de vitória. Vou sempre falar de vitória. Aqui está. Olhe para Mateus. E aqui está o segredo, você vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer a depressão e andar em triunfo. E a nossa oração é que você seja mais do que vencedor, porque esta é a promessa. Em todas as coisas, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ainda, tenho que dizer o versículo porque ele subiu assim, tchum! Se Deus não poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará, juntamente com o Filho, todas as coisas? E para completar, subiu um aqui, seja forte e corajoso. Somente tenha atenção, né? Para realmente seguir as leis, os mandamentos da promessa e ler, realmente meditar na palavra todos os dias, a palavra de Deus, a palavra viva. Então, o inimigo tá fazendo nesse mundo, né, nessa epidemia de ansiedade, epidemia de Covid, agora epidemia de ansiedade, daqui a pouco vai ser epidemia de outra coisa, mas ele faz de tudo para plantar na nossa mente sementes de preocupação. Então, que a gente possa realmente encher a nossa mente, as nossas emoções com as sementes da palavra de Deus, da palavra viva, né, que traz paz, completude, amor, compaixão. Então, que possamos aí estar cheios da palavra de Deus. E se você não pode ler, você ouça. Então, você ouça, leia, faça tudo para realmente encher, né, o seu dia a dia, o dia a dia da sua família, da sua comunidade, das palavras, que são as palavras de Deus. E assim a gente consegue vencer as preocupações e o deserto da preocupação no dia de hoje, né? Amém, amém, amém. Então, se você tá aí se sentindo preocupado, né? Tá preocupado com o seu trabalho, tá preocupado com a sua família, tá preocupado com uma doença, com uma morte, conhece alguém que tá preocupado, não esquece de compartilhar esse episódio, também se inscreve aqui no canal, curte e nós esperamos você no nosso próximo episódio. Até mais. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.